Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos continuar um pouquinho mais no livro de Apocalipse. Vamos avançar para uma outra carta, certo? Se na carta passada era a igreja, a comunidade messiânica, né? A igreja ou comunidade messiânica, né? Legal. A igreja de Esmirna eram 4 versículos, era quase um bilhete, né? Motivos a gente já explicou na aula passada. A igreja de carta, a próxima igreja que é a igreja de Pérgamo, já são são 6 versículos, tá ok? E nós não vamos conseguir fazer isso em 10 minutos, 11 minutos, 9 minutos, tá ok? Então, eu vou fazer uma divisão, eu vou ler os 2 primeiros versículos e o restante nós vamos ler, tá ok? Nós vamos estudar na outra aula, tá certo? Conforme a gente vai dividir mais uma vez, tá bem? Então vamos lá. Carta à igreja de Pérgamo, certo? Pérgamo, o que significa Pérgamo? Pérgamo significa casamento, união, tá bem? Então, esse casamento, essa união em uma igreja significa o casamento da igreja com o Estado, da igreja com o governo, da igreja com o sistema mundial, ok? Então, veja só. Por isso que vamos estudar ela com calma, porque é um assunto bem interessante para a gente pensar em nós como igreja e onde nós estamos, em que posição nós estamos com a igreja de Cristo, amém? Onde está a igreja de Cristo? Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Já de cara ele fala aqui que ele é quem? Que ele tem o quê? Eu tenho a espada afiada de 2 gumes. O que era uma espada? A espada já expliquei. Era uma lâmina de 60 centímetros, bem fina, que cortava dos dois lados, 60 centímetros, significando que era um combate corpo a corpo, um combate muito perto, não era uma espada longa, não era lança, não era bomba, não era pedra, não era nada disso. Era uma adaga, era uma adaga, né? Inclusive, né? Então ela tem 40 a 60 centímetros, ela tinha, e ela tem, né? Para luta corpo a corpo, é uma coisa de homem para homem, uma luta de homens mesmo, tá ok? De pessoas, né? Que queriam realmente ver não tinham medo, né? Então você veja, Cristo não tem medo da igreja, certo? E ele vem cobrar a igreja, vem para fazer diferença na igreja, ele vem para separar novamente a igreja do Estado. Entendeu? Então, se Pérgamo significava casamento, certo? União, a igreja com o Estado, certo? E hoje é isso. O que Cristo está fazendo hoje na igreja? Que ele está aqui para fazer o quê? Separar com a espada afiada de 2 gumes que ele tem. Inclusive, a espada afiada de 2 gumes é o que? A palavra que sai da boca dele, né? Da boca de Cristo. Amém? Interessante. Já de cara a gente desvenda, né? Uma boa parte, né? Da carta. Vai percebendo que Cristo veio para lutar mesmo com a igreja, veio para pegar a igreja mesmo de jeito. Estão entendendo isso? Cristo tá, parece que ele não é mais aquele, né? Aquele Jesus, né? Ele é aquele homem, aquele que está sondando a igreja e veio para te fazer a separação mesmo. Tá ok? Ele fala assim: ó, eu sei onde você habita, que você habita onde está o trono de Satanás. Você veja, o trono de Satanás não é mais como na igreja de Esmirna, que era a sinagoga de Satanás. Ali já é um trono, é um domínio, tá? Trono significa autoridade. Autoridade. Então ali estava o que? A autoridade de Satanás. Essa autoridade de Satanás é o que? É a chegada de quem? A migração, né, que os persas, quando estiverem na Babilônia, invadiram a Babilônia, eles espalharam toda aquela idolatria de Babilônia pelo mundo. E chegando em Roma, a cidade de Pérgamo se tornou o centro da feitiçaria, das ciências ocultas, ok? Do espiritismo primitivo, né? Ok? Da igreja primitiva. Então tudo começou ali. Seria até, eu ouso até dizer para vocês, seria a nova Babilônia. Uma Babilônia destruída, a nova Babilônia. Presta bem atenção nisso, tá ok? Contudo, você retém o meu nome e não nega sua fé em mim, mesmo nos dias de Antipas, que é fiel testemunha em mim, que foi morto, que fiel testemunha em mim, foi morto entre vós, onde Satanás habita, tá? Quer dizer, só um pouquinho, vou ler de novo. Contudo, você retém o meu nome e não negaste a sua fé em mim, mesmo nos dias de Antipas,
que fiel testemunha em mim, foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ok? Então você veja só, o que acontece? Temos uma coisa muito boa aqui da gente entender. O Senhor olha a nossa fé, certo? Ele viu que nós não, ele viu, e pela fé que nós temos, ele vem. Mesmo apesar de nós estarmos enganados, errados, falhos, ele vem. Ele vem para nos ajudar. E outra coisa, ele conhece você pelo nome. Antipas foi uma fiel testemunha dele. Ele conhece os que são dele. Ele conhece pelo nome. Se ele chama você pelo nome, me chama pelo meu nome, Manuel. Ou chama você Pedro, Jorge, João, e assim vai, né? Alceia, né? José, Alceu, assim, Rosária, né? Se ele chama você pelo nome, é porque ele tem intimidade com você, querido. Não é porque ele quer brigar com você. Ele chamou assim, né? A pastora Lindair. Lindair, 2 ou 3 vezes, se não me engano, foi o testemunho da pastora um tempo aqui na igreja, né? Coisa espetacular isso, confirmando que foi um chamado de Deus para ela, né? Para o ministério, né? 40 anos atrás, 40 e tantos anos atrás, certo? Então, ele conhece a nossa intimidade, tá bem? Esse é o 13, né? Vamos ver o 14. Porém, eu tenho algumas coisas contra você. Veja que ele elogia, mas ele vai fazendo separação, ele vai dividindo as pessoas, vai dividindo as coisas, vai vendo que as coisas que tem coisa errada. Nós temos fé, mas às vezes a nossa fé é ignorante, é uma fé burra, como já dizia um pastor amigo meu, fé burra, né? É uma fé enganosa, é uma fé sem conhecimento, né? A fé sem conhecimento vira, sabe? Veja lá pensa em você, o que uma fé sem entendimento vira, né? Vira vira loucura, vira um troço estranho, né? Pensa bem, ok? Então é importante nós conhecermos, é por isso que nós estamos aqui lentamente nessa carta. Vamos ler o 14 então. Porém, tenho algumas coisas contra você. Aí vem elas. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e a praticar prostituição. Nós vamos até aqui, tá bem? Então, deixa eu marcar aqui, até o 14. Você veja só, o que ele fez? Ele perseguiu. O que Satanás fez até do 12 até o 13? Ele perseguiu a igreja. Ele matou, né? Tem uma pessoa aqui que ele matou, Antipas, e matou outras pessoas também. Né? Satanás perseguição por armas, violência, e não conseguiu tirar a fé. Não conseguiu separar a igreja. Apesar da igreja estar caminhando com o Estado, tá ok? O que aconteceu? Ele mudou a estratégia dele. Ele vai mudando a estratégia dele de que maneira? Tem porém contra ti que você tem os que seguem a doutrina de Balaão. Essa doutrina de Balaão aqui é aquela doutrina lá da Efésios, que era na carta à igreja de Éfeso, tá? Que ele fala que sim, né? Quero ver. Eu vou pesquisar melhor aqui, que me veio na mente agora isso. Nicolaítas, no 2:6 de Apocalipse, na carta a Éfeso, ele fala assim, ó, tenho porém a teu favor, Efésio, ao pessoal de Efésio, que vocês odeiam as obras dos Nicolaítas, que eu também odeio. Ali era apenas uma obra que tinha começado, e quando chegou aqui na igreja de Pérgamo, virou doutrina. Então não foi combatido na igreja de Éfeso, mais para frente virou doutrina em outra igreja, virou ensinamento, virou lei, é assim que tem que ser. Então estava liberado o quê? Né? Comer coisa sacrificada a ídolos, e comer coisas sacrificadas a ídolos não era só chegar lá e comer, não, tá sacrifício, não, era consagrar aquela comida, além disso, lembrar e fazer aquele minuto de silêncio. Vamos fazer um minuto de silêncio em memória do sacrifício a esse ídolo aí. Vamos comer a comida que era para ele e tal. Estão entendendo? Vai entrando na cabeça, na mente das pessoas, ok? Então, levando-os a comer coisas sacrificadas a ídolos e a praticar prostituição. Aí eu vou dar uma dica para vocês para a semana que vem. Na próxima aula, eu vou voltar nesse 14 aqui, falar mais um pouquinho sobre isso, sobre como é que ele fazia isso. Como é que ele fazia como é que Balaão fazia.
tá certo? Balaão ele tentou com guerra, procurando minar na guerra, que nem o diabo fez aí, com perseguição a Israel, e não conseguiu, não viu, né? Então no final ele pegou Balaque, o rei que estava tentando perseguir os israelitas. Eu vou terminar outra hora, senão ficar muito tarde, tá bom? Deus abençoe vocês, vamos para a próxima aula, e daí nós vamos ver o 14 novamente, ok? Fiquem com Deus, tchau!